visões e profecias de Elvis Zapata. O Senhor levou Elvis Zapata no Espírito muitas vezes para mostrar em muitos eventos do final dos tempos, incluindo tribulação e eventos que vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Deus mostrou-lhe 3 sinais principais que veremos logo antes do arrebatamento. Estes sinais não são para assustar o povo de Deus, mas um chamado para o arrependimento desta nação. A obediência é tudo a Deus. Deus mostrou-lhe que Deus vê a nação no tempo presente como Nínive. O pecado se multiplicou, não há santidade mais nas igrejas, e este é um chamado para o arrependimento. Viu em visão um grande tsunami que atingiu a costa leste, destruindo Flórida, Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Massachusetts e outras. A água vai ser contaminada e o Senhor aconselha a dizer às pessoas para armazenar água e comida. Ele também teve uma visão de um grande terremoto na Califórnia. A igreja deve estar orando para os muitos que vão morrer do terremoto e do tsunami. Ele viu que milhões de pessoas vão morrer em Porto Rico e nas cidades da costa leste devido ao tsunami. O Senhor confirma este tsunami com ele novamente. Ele viu New Jersey quase coberto por água e apenas alguns sobreviveram a este grande tsunami. O Senhor foi mostrado e confirmado isto muitas vezes porque Ele quer que as pessoas se arrependam. Esta é uma oportunidade que Ele tem dado a esta nação, assim como fez com Nínive e o profeta Jonas. Além disso, a guerra entre Israel e Irã e seus aliados. No entanto, Ele vê que Deus dá a Israel a vitória. Estes são os 3 principais sinais antes do arrebatamento, que são o tsunami na costa leste, o terremoto na Califórnia e a guerra entre Irã e Israel. Esteja pronto. Seguindo esses eventos, o arrebatamento virá. Deus está mostrando essas coisas para o seu povo para que possamos estar preparados. Jesus apareceu ao irmão Zapata e levou-o para o céu para mostrar-lhe o seu plano para a sua igreja. Ele viu uma mesa de ouro brilhante, com seus planos sobre ele. Deus vai fazer vir sobre a terra um grande avivamento. Todas as pessoas terão a oportunidade de conhecer o Senhor. Um poderoso avivamento virá, e isso vai acontecer logo após o tsunami atingir os Estados Unidos. Deus mostrou-lhe num sonho o fruto que nós vamos colher. Milhões serão salvos através deste próximo avivamento. Joel 2, 28 e 29 diz: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Deus vai colocar a riqueza de seu povo às mãos para ajudar os necessitados. Ele vai fazer justiça ao seu povo e restaurar tudo que foi tirado da igreja pelo inimigo. Deus vai usar o seu povo. Todo aquele que é de bom grado, obediente a Ele e se entregar a Deus, será utilizado nessa última safra. Zapata também viu um tempo que virá em breve, um colapso na economia dos Estados Unidos. Na visão, ele viu pessoas chorando porque o governo tinha cortado a assistência médica e eles precisavam para os seus filhos. Outros roubando comida porque não havia mais programa de bem-estar. O governo não tinha mais dinheiro para financiar os milhões no plano de bem-estar, levando-os a entrar em tumultos. Ele viu muitos chorando desesperadamente, em caos completo. A falta de energia em Nova York e em torno do país. Todas essas coisas vão acontecer por causa do pecado sem arrependimento. Maus caminhos da nação está trazendo o juízo de Deus. Os eventos catastróficos são os julgamentos de Deus que está vindo para os Estados Unidos por causa do pecado que se multiplicou. Embora o Senhor deu a esta nação chances, as taxas de abortos estão escalando aceleradamente. Os adolescentes estão se alinhando para os procedimentos de aborto. Casamentos homossexuais estão sendo amplamente aceitos, até mesmo entre as igrejas, e Deus estava segurando seu julgamento. No entanto, Ele não vai mais segurá-lo, se não houver arrependimento. Ele foi levado nos dias vindouros para um campo de Fema. Todas as pessoas das cidades estavam nesses campos. Ele viu a Guarda Nacional e o Exército. Todos eles tinham armas com eles. Pessoas eram mantidas nesses campos cercados. Ninguém podia sair de lá. As pessoas que estavam nos acampamentos foram divididas por nacionalidade. Todo mundo estava lutando e discutindo um com os outros. O governo já planejou isso.
Alimentos já foram encomendados, armas estão sendo tiradas do povo para que eles não sejam capazes de se proteger. Está tudo pronto para esses acampamentos. A lei marcial será implementada em breve. O governo vai aproveitar o direito das pessoas, provavelmente logo após o tsunami. O Senhor avisou que está chegando. Foi revelado que o governo, o CIA e o Vaticano têm contato direto com alienígenas, que são demônios. Esse ensino ou ideia falsa vai sair que os alienígenas criaram a religião para manter a harmonia entre todo mundo. Perseguição aos cristãos irá aumentar. Esses demônios têm dado novas tecnologias para governos em volta do mundo. Esta é a hora de buscar a sabedoria de Deus e estar mais perto dele do que nunca. Arrepender de nossos pecados. O julgamento de Deus não é para a sua igreja. Ele irá proteger o seu povo. Não devemos ter medo. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. O temor de Deus não é um medo que o inimigo confunde as pessoas, dizendo que Deus é santo demais para nós. Devemos ir a ele através de seu Filho Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Após esses eventos acontecerem e o avivamento vir sobre o mundo, Jesus virá e arrebatará sua noiva. Jesus tomou o irmão Zapata em uma visão para a tribulação. Como em um calendário, ele viu mês a mês passando, até o ano de 2014. E ele estava na grande tribulação. Pela forma de que as pessoas estavam vestidas, ele acha que era um tempo um pouco antes de começar o verão. Ele viu buracos enormes por causa dos terremotos, e as pessoas em todos os lugares estavam muito assustadas e desesperadas. As pessoas que ele viu pareciam homens de negócios que não tinham tempo para buscar a Deus. Ele também viu meninos e meninas de 8 anos e mais velhos, milhares deles desesperados à procura de lugares para se esconder, roubando e até mesmo matando outras pessoas. Por que isso? Ele perguntou ao Senhor. Tantas crianças jovens fazendo coisas horríveis. Temos que orar pelas crianças, senão eles vão ficar para trás. Ele foi levado em espírito a uma câmara do CIA, onde ele viu pessoas sendo colocadas em uma espécie de computador e algo sendo implantado em seus cérebros, o que lhes permitiria até mesmo conhecer os seus pensamentos e controlar a mente. Viu demônios perseguindo as pessoas e matando-as sem piedade. Esses demônios eram até de 30 metros de altura. Ele, em uma visão diferente, também viu os demônios perseguindo e matando pessoas. Mas ele também viu Jesus em uma nuvem dando ordem aos seus anjos para proteger certas pessoas. O diabo não tem controle sobre tudo. Tudo o que ele faz, ele tem que ter permissão de Deus. O Senhor Jesus tem o controle e poder sobre tudo. A primeira metade da tribulação vai ser ruim. No entanto, a segunda parte vai ser pior. Os sinais estão aqui. Há terremotos que já estão acontecendo em todo o mundo. O falso profeta já está em vigor. Deus revelou que o Papa é o falso profeta. Há mal neste homem e as pessoas não estão vendo. Papa Francis é o último Papa. Foi-lhe revelado que o presidente Obama é a primeira besta. O Papa Francis é a segunda besta. Em Apocalipse 13, 15 e 17, diz: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Irmão Zapata também viu zumbis no final do tempo. Depois das 4 horas da tarde, as pessoas tinham que sair das ruas, porque eles vinham e perseguiam-as, comendo sua carne. O Senhor mostrou-lhe que a causa das pessoas transformadas em zumbis é um vírus que vai arruinar o DNA de uma pessoa, com qualquer tipo de contato com ele. Eles já têm esse vírus programados para ser lançado, e ele será lançado na grande tribulação. Grande será o mal sobre a terra. Marcos 13:19 diz: porque haverá maior angústia naqueles dias do que em qualquer momento desde que Deus criou o mundo. E isso nunca vai ser tão grande novamente. Na tribulação, as pessoas ainda podem ser salvas.
só se eles permanecerem fiéis até o fim. Portanto, não importa o que aconteça, não receba a marca da besta, que o Senhor mostrou seu chip RFID. Se você fizer isso, o Senhor não vai receber como seu filho ou filha. Aqueles que recebem a marca da besta não vai vencer a morte. Se você receber a marca, você não pode ser salvo. Você perde o selo do Espírito Santo e o diabo vai derrotá-lo. Deus mostrou em Josafate em visão as pessoas cedendo para o chip na tribulação, porque não aguentavam mais. Eles estavam morrendo de fome, comendo lixo ou o que eles conseguiam obter. Eles estavam desistindo. Se por qualquer motivo ficar na tribulação, não tome a marca, porque não terá retorno. O plano de Deus é que as pessoas vão para a eternidade. O Senhor quer que nos concentremos em ir para casa. Nós não podemos mudar o que está prestes a acontecer. Está na palavra. O arrebatamento vai acontecer em breve e a tribulação está chegando. O Senhor mostrou-lhe a Coreia do Norte lançando mísseis nucleares contra os Estados Unidos, que não podem ser detectados pelos radares norte-americanos. Ele viu que a Coreia do Norte tem recebido esta nova tecnologia por demônios, que são os principados para enganar os Estados Unidos e outros países da Europa. Ele viu quando a Coreia do Norte vai lançar estes mísseis e atingiu diversas cidades dos Estados Unidos. Ele podia ver o CIA em pânico porque não conseguia descobrir de onde estava vindo. Como resultado de todo o dano que está por vir, o dólar vai entrar em colapso. Irmão Zapata perguntou ao Senhor se nós vamos ver tudo isso, e o Senhor lhe disse não. Jesus está levando sua igreja antes de tudo isso acontecer. O arrebatamento está próximo, mais perto do que nunca. É hora de estar preparado em todos os tempos. O Senhor Jesus está vindo para a sua igreja para o arrebatamento daqueles que são obedientes e fiéis. A tribulação começará. Grande mal virá sobre a terra. Depois de 7 anos de tribulação, o Senhor virá e colocará um fim na tribulação, cessando o inimigo e atirando a besta e o falso profeta no abismo, prendê-los por 1000 anos. Deus tomou mãos à pátria ao milênio, onde a igreja e a todos que não aceitaram a marca da besta durante a tribulação reinarão com Jesus. No milênio, Jesus é a lei. Tudo será executado de acordo com a forma que Ele quer. Vai ser lindo. Esta terra, até o fim da tribulação, vai ser destruída. Nada da tecnologia que temos agora será utilizada no milênio. Tudo será novo. Todo mundo é jovem e bonito. Todos são felizes. Frutas crescem no mesmo dia que elas são colhidas. Não há época de frutos. No milênio haverá dia e noite, mas não em Jerusalém. Não haverá mar dividindo a terra, que será uma nova terra. Haverá carros, edifícios, estradas, aviões e rodovias. Irmão Zapata viu esta máquina incrível como uma tecnologia incrível para a construção de estradas. Uma única máquina constrói do início ao fim. A tecnologia está além do que nós conhecemos. Nada se compara ao que vemos hoje no mundo, porque a sabedoria vem de Deus. A ciência que nós temos é uma fração da sua totalidade. Como Daniel profetiza, a ciência vai aumentar. Tudo isso não é nada ao nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo o que nós temos a fazer é crer em sua palavra, nas suas promessas. Tudo no milênio pode durar muitos anos. O tempo vai ser sempre perfeito, em torno de 70 graus, o sol será ainda mais brilhante, haverá abundância de tudo, ninguém vai sentir falta de qualquer coisa. Haverá ministérios no milênio, haverá igrejas, mas não haverá pastores, apenas evangelistas. Jesus é o pastor da igreja. Haverá pessoas tocando os instrumentos. Jesus tomou o irmão Zapata a um culto e viu dons transmitidos para a igreja. As pessoas estavam cheias do Espírito Santo, regozijando-se do Senhor. A glória de Deus era tremenda. Esteja preparado, que o tempo está chegando muito em breve. A noiva de Jesus em breve será arrebatada. O arrebatamento é iminente. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja impecável. Infelizmente, a maioria dos que se consideram cristãos serão deixados para trás. Sua vontade por si só não pode livrar de vocês de todos os desejos errados. Aproxime-se do amor de Cristo.
e os seus desejos pecaminosos vão perder a sua força e cair por terra. Buscá-lo de todo o coração. Os dias são muito curtos. Após o arrebatamento, o Espírito Santo, que converte as forças do mal, será afastado da terra, e o mal vai governar. A tribulação será o pior tempo da terra. Seja comprometido agora. Arrependei-vos os vossos pecados. Prepare-se para o arrebatamento.